Olá, tudo bem? Esse é o canal Ciência Clandestina e hoje a gente vai estar falando um pouco sobre teorias de currículo. Dar uma introdução do que são teorias de currículo. Bom, para começar, qual o tipo de currículo que a gente está falando aqui? A gente está falando aqui especificamente de currículo no sentido educacional, no sentido de que o currículo é definido como tudo aquilo que abrange desde o que ensinar até formas de ensinar, locais para ensinar e etc. Ué, mas os alunos sempre aprendem as mesmas coisas e num único local, na escola, né? Será? Sendo assim, devemos nos preocupar com o que está sendo ensinado na escola? Já é pré-estabelecido que na química eu vou aprender ácido base, sais, orgânica, tipo MET, ET, prop, boot, e distribuição eletrônica, né? Que tá relacionado com aquele negócio de orbital, S, P, D e F. Então não tem por que se preocupar. Bom, quem diz o que os professores de química, de física, de filosofia vão ou devem ensinar? Quem diz são os livros, a ciência. Mas espera, o que isso tem a ver com teoria de currículo? Se todo mundo vai aprender a mesma coisa, só tem uma teoria de currículo. Aquela ali, o xilema, o floema, a gravidade, a eletricidade, Descartes, Platão, etc. Mas isso é um tipo de teoria de currículo, não é necessariamente uma verdade absoluta. Ou é? Acho que sim. Se todo mundo vai aprender a mesma coisa, independente se estamos no Paraná ou em algum dos estados do Nordeste ou Sudeste do país, quer dizer que o currículo é igual para todo mundo e é isso. Mas espera, faz sentido isso pra você? Faz sentido que a gente aqui no Paraná aprenda as mesmas coisas que as pessoas que moram em outros lugares do país? Não sei. Nunca pensei sobre isso, mas eu acredito que sim. Bom, espera, vamos dar um passo atrás então. Você disse que essa teoria de currículo é uma verdade absoluta, que todo mundo tem que seguir e beleza, né? Sim. Geralmente, entende-se que uma teoria é isso mesmo. Ela descobre o real. Determinada teoria é construída para mostrar como a realidade é. Ela representa a realidade. Então, seguindo por essa vertente, uma teoria de currículo seria um mecanismo de demonstração da realidade. Tem lá um currículo e ele é uma verdade absoluta. A gente só precisa descobri-lo. Tipo tirar a coberta de cima dele mesmo. Descobri-lo. Se eu entendi o que você está dizendo, então a gente já descobriu o currículo de verdade e ensinamos ele na escola. Porém, essa forma de falar de teoria curricular pode ser questionada. Algumas estudiosas e estudiosos que lidam com essas questões curriculares veem como um problema tratar as teorias de currículo com essa pretensão de descoberta, no sentido de que o currículo já existia e só precisávamos descobri-lo. Elas tratam do currículo como discurso, ou seja, quando a gente discute como um currículo escolar deve ser, estamos simplesmente adotando uma noção de como achamos que ele deve ser. Isso quer dizer que podem existir, e de fato existem, diversas noções de currículo. Então, segundo esses teóricos e teóricas, não existe um currículo de verdade, um currículo verdadeiro no qual todas as professoras devem focar. Pensando dessa forma, que existem diversos discursos ou noções de currículo, a ideia não seria mais descobrir o verdadeiro currículo, mas sim produzir um currículo, novamente, a partir do discurso. Como pontua Tomás Tadeu da Silva no seu livro Documento de Identidade, a suposta descrição é efetivamente uma criação. Isso significa que quando uma teoria de currículo pretende descrever como a realidade é e o que ensinar, ela está, na verdade, produzindo esse currículo. Mas espera, você tá de brincadeira, né? Então quer dizer que não existe um currículo verdadeiro do qual todos, em todos os lugares do país, devem seguir? Na verdade, podem existir perspectivas que acreditam nisso, discursos que acreditam nisso. O que estou tentando pontuar aqui é uma outra forma de olhar para essa ideia de currículo ou teoria curricular. Um olhar menos estruturado, mais maleável, que leva em consideração os diversos discursos que podem ser propostos sobre o currículo. Então, para enfatizar isso, não existe um currículo de verdade. O que existem são currículos que se fazem como verdade a partir de discursos de diversas pessoas, como se cada verdade fosse criada a partir de um conjunto de fatores. Bom, quer dizer então que se não existe essa história de currículo de verdade, a gente pode chamar tudo de discurso e é isso? Pode ser. Assim como também podemos seguir pela premissa de continuar chamando de teoria curricular, mas agora com esse porém. Chamamos de teorias curriculares os discursos que são feitos sobre as diferentes realidades existentes nessas noções de currículo. Inclusive é isso que a gente vai fazer aqui. Vamos continuar chamando diferentes discursos sobre o currículo de teorias curriculares. Ué, mas pra que você desestruturou toda essa noção de currículo, sendo que na prática não vai mudar nada? Um dos principais motivos de termos feito isso foi justamente a fim de mostrar que o que envolve as teorias de currículo, os diferentes currículos, são diferentes noções do que deve ser ensinado ou não. Não existe um currículo correto, mas sim diversos currículos que compreendem diferentes formas de interpretar o mundo escolar. A ideia aqui não é mudar uma concepção de currículo, mas sim criar pontes mostrando que é possível que haja diferentes teorias curriculares que compreendem diferentes interesses.
Vamos agora pensar em perguntas que podem ser feitas a essas noções de currículo, a esses diferentes currículos. E talvez cada conjunto de respostas dadas a elas faz existir uma teoria de currículo diferente da anterior. Por exemplo, o que deve ser ensinado? Como a gente define aquilo que vai ser ensinado na escola? Por que determinado conteúdo deve ser ensinado em detrimento de outro? Como a gente deve ensinar em determinado conteúdo? Por exemplo, a gente tem lá na escola, na matéria de física, as leis de Newton. Qual a melhor forma de ensinar essas leis de Newton para adolescentes de 15 anos ou mais? Todas as respostas estão lá no currículo, se a gente analisar. Chegamos então a um ponto que considero muito importante do vídeo. É uma pergunta que merece uma boa reflexão. O que eles ou elas devem saber? Ou seja, o que as alunas ou os alunos devem saber? Qual conhecimento ou saber deve ser considerado importante, válido ou até essencial para merecer ser parte do currículo? Essas perguntas complementam todas as outras feitas até agora. As matérias do currículo são colocadas lá com determinado objetivo. Você consegue imaginar qual pode ser esse objetivo? Nem ideia, parece que tudo isso que você tá falando é uma teoria da conspiração. Bom, pode ser. Talvez sejamos comunistas trajados de educadores tentando forçar a entrada de diferentes ideias dentro de um ambiente educacional puro e neutro. Enfim, o objetivo de determinado currículo, seguindo por essas ideias malucas e desestruturadas que colocamos aqui, é justamente modificar as pessoas que o seguem. Como assim? Modificar no sentido de que determinado currículo quer criar determinado tipo de pessoa, um diferente tipo de ser humano. Diferentes currículos criam diferentes identidades. Opa, peraí. Como assim identidades? E eu sou eu e pronto, acabou. A minha identidade está criada, independente da escola. Como é que ela pode criar identidades? Bom, a gente vai chegar mais fundo nesse assunto um pouco mais pra frente. O que queremos que você tenha em mente agora é a ideia de que a escola pode criar diferentes identidades. Por exemplo, eu posso ter um currículo voltado exclusivamente para a formação de seres humanos capazes de lidar com equipamentos dentro de uma indústria. A partir disso, a gente pode perguntar: que ser humano deseja ter na sociedade? Será um ser humano que só faz o que citamos acima, capaz de lidar somente com equipamentos dentro de uma indústria? Será um ser humano politizado, questionador da própria realidade das estruturas sociais presentes em determinado contexto? Será um ser humano que se curva perante governos autoritários, que se restringe apenas a idolatrar o líder de seu país? Enfim, para cada tipo de ser humano que está se interessado em modificar, existe uma teoria de currículo que pode se criar. Cara, você bugou minha mente. Ainda bem que eu vou esquecer disso daqui a pouco. Tá bom, mas antes que você se esqueça, só pare aí na sua casa, no seu sofá, na sua cama, em qualquer lugar que você estiver e pense: que ser humano o currículo escolar do qual você estava ou está inserido queria ou quer que você seja? A gente finaliza o vídeo aqui com essa reflexão e até uma próxima. Ah, e observação: nós não somos comunistas.